Olá, graças a Deus. Boa noite, ótima noite para você que está aí, desse lado aí, desse vídeo, qual eu vou postar. Olha, eu quero dizer para você que, mais uma vez, nesta noite de sexta-feira, uma noite maravilhosa, tranquila. Aqui em São Paulo está um pouco frio, aqui dá até uns 16 graus, mas tá bom. Eu prefiro frio do que calor, porque você dorme melhor, você se alimenta melhor. Minha opinião, né? Opinião da pessoa que vai ouvir isso aqui, não sei, minha opinião é essa. Então, Deus é bom o tempo todo. Nós é que fazemos as divisões, queremos acrescentar algo que muitas vezes não é que Deus está querendo. Olha aqui, a palavra de Deus, ela diz aqui em Mateus capítulo 6, livro histórico de Mateus, que não é Velho Testamento, né? É o livro histórico de Mateus. Versículo 6:33, diz assim, 33, 34. Buscai, pois, o primeiro lugar. Buscai, vírgula, pois, vírgula, em primeiro lugar, vírgula, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tá vendo? Fala para nós não ficar inquietando, né? O versículo 31 fala assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos. Tá vendo? Nós não temos que preocupar com essas coisas, porque Deus sempre está preparando o melhor para nós. Então, Deus é tão maravilhoso. Vou ler novamente aqui, para não perder assim o fio da meada. Vou ler novamente do 31 ao 34, para dar um entendimento melhor. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Porque o gentil, que é de outra nação, que é Israel, né? Tá falando do gentil é outra nação. É os que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Buscai, pois, o primeiro reino de Deus, né? O reino dos céus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com coisa alguma, né? Não se inquietar com nada. O dia de amanhã trará o seu cuidado. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Então, gente, muitas vezes a pessoa fica tanto preocupada, né? Preocupado com isso, com aquilo. É como diz aqui em Mateus 6, 31 ao 36. Veja que coisa linda, né? Que Deus faz. Para não se preocupar. Quantos estão preocupados? O que vestir, o que comer, né? Se vai ter amanhã, não vai ter. É lógico que há uma preocupação assim em nossas vidas. Claro que tem. Mas o próprio Deus fala que não devemos se preocupar. Porque, olha, tem um versículo na Bíblia que eu não li aí. Mas se ele alimenta os passarinhos, quanto mais você, né, que erra, que faz coisas ruins. Ele alimenta o passarinho, não planta, não colhe. Ele alimenta você também, de alguma forma, se você crer. Deus, ele provê algo. Levanta a pessoa para te ajudar de alguma forma. É assim, entendeu? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. Vou contar um negócio aqui para você. Eu não sou mais religioso, graças a Deus. Não sou religioso. Quando eu era religioso, estava na congregação, tinha uns irmãos abençoados lá, que também era religioso, mas tinha um coração de amor.
Quando a pessoa tem um coração de amor, já não é religioso, é uma pessoa que, do pai mesmo. Eu lembro que numa época, passei um tempo desempregado, passando um sufoco danado. Meus familiares nem ficou sabendo muito disso aí, também nunca me ajudou em nada, graças a Deus. Agora eu fico pensando, né? Aí Deus usou um irmãozinho lá da congregação, que ele ficou sabendo que eu estava desempregado, devido assim, não estava dando dízimo, essas coisas assim, que lá tinha dízimo toda, né? Ele viu a minha situação e começou a ter misericórdia de mim, né? Porque eu tenho uma época, eu estava lá, na congregação, eu estava lá, e estava desempregado, estava comendo arroz, feijão, não tinha uma mistura, não tinha nada. Aí chegou o Natal, e eu não tinha nada para comer assim de mistura. Eu fiquei falando para minha mulher, vamos comer um ovinho, um arroz e um feijão. Ué, é o que Deus está permitindo para nós. Era religioso, ficava pensando só assim, que era Deus que está permitindo aquilo lá. Mas realmente Deus permite situação na nossa vida e nós aprender, né? E realmente aconteceu, né? Aquela situação. Você sabe que eu orando a Deus, eu tinha fé tanto em Deus, não era religioso, assim, um religioso não. Fé mesmo direta com o Pai. Eu falava com Ele, já não tinha tanta religiosidade no meu coração, não. Eu falava com Deus assim, no espírito, falava com o Pai todo o tempo, né? Ele prover algo para mim. Não é que Deus tocou no coração do irmãozinho abençoado? Isso eu não vou esquecer nunca. Eu vou ser grato a Deus e grato a Ele, a pessoa que foi até minha casa. Eu não tinha nada. De repente ele chega lá com carne de porco, peru. Chegou com aquela, fez uma compra, levou para mim aquele, nossa, um cestão mesmo, foi uma comprona mesmo. Levou, deu, e além da compra, deu essas coisas, essas carnes de Natal, de Ano Novo. Mas fiquei tão feliz, tão contente, comecei a chorar, agradecer a Deus. Porque é Deus que faz isso, né? É Deus que faz isso, não é outra pessoa, não ser Deus. E Deus tocou, é porque é Deus que tocou mesmo. É Deus que tocou, né? E eu, até agora, fico pensando e já começo a encher meu olho d'água, porque foi um momento muito feliz. Sabe? Foi uma felicidade tão grande, uma coisa tão boa que aconteceu naquele dia. E eu supriu aquela necessidade. Fiquei feliz porque o próprio Deus tocou no coração daquele irmão, ele foi lá e me deu. Estava na religião, né? Estava na religião. E eu criei daquela forma. E hoje que eu não estou na religião, eu creio muito mais. Porque Deus, ele está direto conosco. Ele fala conosco. Eu não preciso estar dentro. Hoje eu entendo diferente quando eu estava na religião. Hoje eu entendo que não preciso mais de estar num templo feito pela mão do homem. Eu sei que eu não preciso participar de nada daquilo que eles participam lá, que eles falam que tem que participar, senão você está desviado. Eu já penso diferente, já não penso desse jeito mais, graças a Deus. Porque eu comecei a compreender a Escritura Sagrada, a palavra de Deus começou a entrar dentro de mim. Porque não adianta nada, você pode fazer teologia, pode ler a Bíblia, pode tudo, mas se ele não abrir o coração para Deus mesmo, ele não pode fazer nada na vida dele não, viu? Tem pessoas que nem vai para a igreja, só pega a Bíblia quando vai para a igreja para ler. Lá na igreja, né, junto com os irmãos. E não lê, não medita no que está escrito. Ele muitas vezes até prega, mas não sabe o que está falando. E aí as coisas não acontecem na vida dele e começa a murmurar, reclamar, tal. Não é assim, né? Nós temos que estar convicto, né? Que tem coisa que o Papai do Céu permite em nossa vida para nós aprender. Ele permite porque sabe que a partir do momento que você for aprender com ele, o que vai acontecer? As coisas vão mudar. E muda realmente, porque você tem a confiança, né? Ter a confiança em Deus, a melhor coisa que tem é você confiar em Deus. Muitas vezes você confia num amigo, confia num parente, confia num vizinho, confia no colega de serviço, mas não confia em Deus como devia confiar. E Deus, ele quer que você confie nele. Por mais que a dificuldade você está passando, você confia no Deus Todo-Poderoso, usa a fé.
Usa a fé e as coisas começam a acontecer na sua vida. Começa a mudar, a história sua começa a mudar. E as coisas começam a alegrar o coração do Pai a partir do momento que você tem a confiança. Então, o versículo que fala, confia no Pai, confia em Deus e o mais o fará. Né? Acho que é Salmos 37:5. Nós temos que estar confiante em Deus. Quando você confia no Pai, as coisas começam a mudar. A partir do momento que você confia. Porque tem coisa que é necessário você confiar. Se você não confiar, as coisas não acontecem. Coisa só acontece quando você começa a confiar. E a alegria vem no seu coração porque você confiou em Deus. Né? Tem coisa que precisa confiar. Ainda que você esteja passando por um vento, uma tempestade, momentos de tribuloso, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja passando por um período de doença, enfermidade, que até Deus permitiu para você crescer. Aí você começa a confiar em Deus, e aí Deus começa a mudar a sua vida, porque aquilo que parecia maldição se torna em bênção. Porque a confiança, você confiou em Deus. E Deus, Ele espera de mim, de você, a confiança nele. Porque quando você confia, tem um versículo na Bíblia que fala assim, os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Para que é Salmo 121. Então, a confiança em Deus, em tudo você tem que ter confiança. Não é só confiar e duvidar e começar a desesperar. Às vezes a pessoa fala que vai confiar em Deus, mas na hora do apavoramento, na hora da guerra mesmo, na hora da treva chegando diante de você, as coisas ruins, você desespera. No que você desespera, você perde a fé e começa a blasfemar, começa a murmurar. Aí as coisas não acontecem. Por quê? Você colocou uma barreira, você colocou uma muralha e a sua fé não atingiu a necessidade que Deus queria. Porque Ele permitiu. Você vê um caso que a gente vê bem bíblico, é o livro de Jó. Jó, ele passou por uma dificuldade muito grande, ele era temente tão grande com Deus, porque antes dos filhos deles errar, ele já fazia um sacrifício, por caso o filho dele tiver errado, o sacrifício atinja e Deus não faça um mal sobre os seus filhos. Ele fazia isso, ele tinha confiança. E Deus permitiu uma situação na vida dele, um certo tempo, né, que o próprio Satanás, né, Satanás que eles falam, é a nossa carnalidade mesmo, né? Disse que tocou ali, falou assim, se eu tocar nele, ele vai murmurar e vai reclamar. Mas Deus falou, permitiu. O Satanás ali é uma pessoa, um adjetivo, uma pessoa que estava ali do lado, né? Aí foi lá e tocou nele, começou a acontecer coisas, e as coisas começaram a acontecer e ele confiava em Deus. Chegou um momento que a palavra de Deus nos fala que ele começou a tirar aquela lepra com um caco de telha. Então, e ele não murmurou, não blasfemou contra Deus. E a palavra de Deus ainda fala ainda que a própria mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Quer dizer, abandona esse Deus aí, amaldiçoa esse Deus e abandone ele, morre. Aí ele falou, louca mulher, como se tu diz essa loucura, jamais farei isso. Nu saí de minha mãe, nu voltarei. E aí ele tinha tudo, hein? Deus tocou nas ovelhas, Deus tocou na casa, tocou nos filhos, perdeu tudo, perdeu, né? Perdeu tudo. Tudo que ele tinha, os bens que ele tinha, perdeu tudo, ficou só na miséria ali, só um caco de terra raspando o corpo. E a mulher dele falando, para com isso, deixa de ser besta, murmura, amaldiçoa esse Deus e morre, quer dizer, sai fora dessa vida, rapaz. Mas ele continuou firme. Essa firmeza que Deus permite, que Deus quer que nós temos, não duvidar
no momento certo as coisas acontecem. Deus, ele trabalha em prol daqueles que crê nele, independente do que ele seja. Se você crê, independente do que você fez ou deixa de fazer, tem muita gente que fala, Deus não me ouviu porque eu pequei, errei, fiz isso e aquilo outro. Não, não é isso não. Pecado é transgressão de lei. Se você não está transgredindo lei, para começar, não estamos nem seguindo lei. Agora estamos seguindo a graça. Né? Deus deu a graça que é através do Espírito Santo, através do próprio Jesus, que ele é a própria graça, né? Porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então, a lei já foi. Nós estamos seguindo com Cristo. O que acontece? Acontece muitas coisas na nossa vida para que nós possamos se lançar sobre ele. E a Bíblia ainda fala ainda, aquele que se lança e após mim e começa a olhar para trás, nega, né? Começa a olhar para trás, ele não é digno de Deus. Por quê? Porque ele começou a olhar para as coisas terrenas que ele tinha lá e falou, puxa vida, eu perdi isso, perdi aquilo, olha, Deus estava comigo, como é que eu perdi isso? Por isso que ele fala para não olhar para trás, não olhar porque as coisas estão acontecendo. É que nem você, talvez do outro lado aí, ó, abriu um negócio para você e as pessoas começam a falar, esse negócio não vai para frente. Sabe por quê? Porque fulano fez isso e não foi. Olha, não olha para essas coisas, viu? Não dê ouvido a essas coisas não, porque às vezes aquilo lá, rapaz fez aquilo lá, eu não tinha fé em Deus, e você tem. E as coisas vão mudar que é através da sua fé que você colocou nele e as coisas vão acontecer. Vamos supor, você tem que nem eu tive, né? Um salão de cabeleireiro. Se você tinha um salão de cabeleireiro, vai ver se fala assim, aquele ali abriu do outro lado ali, ele tem mais cliente que você e você vai acabar perecendo e vai acabar fechando. Não olhe para isso. Confie em Deus que Deus vai levantar alguém lá de não sei da onde. Levanta até pessoas lá de pegar até onde para pegar corta-cabelo com você. É dessa forma. Alguma coisa agrada a pessoa que ele vai lá. Um mercado, qualquer coisa. Às vezes a gentileza do mercado, as pessoas tratando bem. As pessoas naquele mercado, eles cativam mais do que no outro mercado que vai. Porque às vezes tem até mais caro no outro lugar, mas ele vai ali porque ele gosta. As pessoas lá são amorosas, são pessoas delicadas, pessoas que dão atenção para você. Isso é bom. Um conselho para você que tem loja. Dê atenção para aqueles compradores que estão lá com amor, com decência. Não fica insistindo para levar qualquer coisa. Deixe ele escolher à vontade. Dê assistência para ele. Ele vai virar o seu cliente. Por quê? Porque você deu assistência. Você praticou ali o dom do amor. Você fez ali com amor. E tudo que você faz com amor, Deus te abençoa. E faz diferença do outro, que não está com amor nem nada. Então é isso, gente. Tem que ser diferente. Quando você é diferente, Deus te alcança com as bênçãos dele. Não é verdade? Então é isso. Nós temos que estar confiante em Deus e as coisas vão mudando. A partir do momento que você tem essa confiança. É dessa forma. Se você colocar sua fé em prática, as montanhas vão saindo. As barreiras vão caindo por terra. A confiança que Deus quer que você tenha nele. Muitas vezes você fala assim, aquele vizinho é bagunceiro, faz aquela bagunça toda, não suporta, tem que mudar daqui. Não tem que mudar coisa nenhuma. Você tem que orar a Deus e crer que Deus vai mudar ele. Ou ele muda de lá, ou ele muda de jeito de ser. É assim, não ficar reclamando, né, murmurando, porque fulano está fazendo e fulano aquilo. Começa a orar a Deus, começa a entregar nas mãos do Pai, e o Pai vai fazer algo que aquela pessoa muda. Né, com o seu braço, com a sua carne, que vai agir, que vai melhorar as coisas, vai piorar. Não é o seu braço que vai fazer nada. Se você confiar em Deus, é Deus que vai fazer. Quem é maior que você? Deus.
Às vezes a pessoa fica preocupada com isso e com aquilo, né? Que a gente está falando ali, não ficar ansioso por coisa alguma. Não tem que ficar ansiedade por nada. Quantas pessoas ficam com depressão por causa disso? Fica deprimido, por causa de muitas coisas que acontecem na vida dele, espiritual, visível, carnal, ele começa a ficar depressivo, começa a se fechar. Tem pessoas que se fecham dentro de um quarto escuro, não querem sair para fora, para não ver ninguém. Por quê? A depressão tomou conta do corpo dele, da mente, do coração dele. A gente tem que rever essas coisas, tem que rever e mudar nossas vidas. Tirar essas coisas do nosso caminho. E Deus vai fazendo um milagre. Tá bom? Que Deus continue te abençoando. Hoje é dia 2 de maio, né? Ontem foi primeiro, hoje é 2 de maio de 2025. Glória a Deus, tá bom? Fica com Deus, que Deus continue te dando saúde, vigor e paz. Amém.